Graça e paz aos santos irmãos de DFs. Boa noite, bom dia, boa tarde a quem vai assistir este vídeo a partir deste momento. Bom, irmãos, neste momento é o seguinte, né? A pergunta é, por que você está assim, pastor? Porque aqui está muito gelado, está frio. São exatamente 1h20 da madrugada, né? Dia 6 de julho de 2021, 20 graus aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Claro que, obviamente, em vista de Curitiba, que é negativo aí praticamente, né? Ou quase isso. Mas tudo bem, para nós aqui é frio. Bom, irmãos, o que eu quero aqui neste momento alertar? Eu quero alertar para vocês que você precisa assistir este vídeo, transmitir para o povo, para que não perca a fé. A Bíblia manda que a gente estejamos sempre animando as pessoas e que nunca deixe as pessoas, os servos de Deus, a esmorecer do seu intuito do arrebatamento, ou da esperança do arrebatamento. Paulo nos ensinou, segundo Tessalonicenses capítulo 2 ali, né, que nós devemos sempre admoestarmos, sempre estarmos ajudando um outro a não perder nesta situação aí a fé. E o que nos leva a entender é que cada dia que se passa, nós podemos compreender que as portas vai se fechando para o mundo e abrindo o reino de Deus para a noiva de Cristo. Então significa que estamos prestes, já, a sermos arrebatados. E isto para você entender, segundo a palavra de Deus, quem vai de fato construir o templo, sabemos, o terceiro templo, nós sabemos que justamente é o anticristo. Então, é esse que os judeus ortodoxos estão esperando para que dê a ele um templo de pedra para adorar o suposto Deus deles, que de fato não é o nosso Deus, né? Nosso Deus não é limitado a um templo de pedra, né? Nosso Deus ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas as ovelhas dele sempre foi deixada nos campos. Então Jesus mesmo mostrou isso daí, que desde quando a época que ele estava ensinando nesta terra, ele ia nos templos ensinar, templos esses de pedra, onde tinha um sacerdote lá também. Na verdade, aqueles que ficavam cambiando, trocando, fazendo, mercadeando, ou mercadilhando a palavra de Deus no pátio do templo, eles foram realmente chicoteados. Por quê? Não porque eles estavam dentro de um templo de pedra, ali legitimamente, mas porque eles estavam deturpando a palavra de Deus, e por isso Deus nunca aprovou um templo de pedra para ser adorado ali dentro. Nós já sabemos muito bem que a igreja não é pedra, a igreja não é templo de pedra, mas sim a igreja é feita por mão divina, e essa igreja que somos nós é que o Senhor Jesus vai arrebatar. Ele não vai levar templo de pedra para o reino dele. Então veja que Jesus ensinou nas planícies, nas beiras das praias, nas praças, nas ruas, e só ia lá mesmo, naquele templo lá, pregar para aqueles cegos espirituais, porque eles faziam dali casa de mercadorias. Então veja bem que Deus nunca quis dar um templo de pedra para o povo dele adorar, e muito menos dar um rei. No entanto, se você ler a história de Gideão, você vai ver que depois daquela batalha que Deus deu ali uma vitória muito grande, apenas com 300 homens, após essa conclusão da vitória, o povo aclamou a Gideão para ser rei. Seja o nosso rei, Gideão, seja o nosso rei. E Gideão, conhecendo e reconhecendo que Deus nunca aprovou um templo de pedra para colocar o povo dele ali dentro, o próprio Gideão disse: não há outro rei senão aquele Deus, não há outro rei senão o nosso Senhor, não há outro rei senão Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ele se recusou a ser rei, porque ele não poderia substituir o lugar de Deus. Mas a questão é o seguinte: Deus deu o rei ao povo por causa da dureza do coração. Deus deu um templo de pedra ao povo por causa da dureza do coração. E mesmo dando um templo de pedra ao povo, ele não deu para o povo
ir lá dentro adorar a Deus, mas sim até o pátio. Ouviu que o sacerdote ali, colocado pelo Deus vivo, juntamente com os levitas, viesse ali a leitura, a trazer as respostas de Deus para eles. Então eles não poderiam de forma nenhuma adentrar para dentro do templo, e sim até o pátio. Se você ler essa história, você vai entender. Por isso que o Senhor Jesus sempre está dizendo: sai dela, povo meu, sai dela para que não pereça juntamente com a Babilônia. Nós vemos aí os escândalos que estão acontecendo nessas assembleias que dizem que são de Deus. Na verdade, não quero aqui satanizar as pessoas que estão lá, porque eu sei que lá dentro existe remanescentes que estão cegos, estão dormindo e precisa sair urgente dessas Babilônias antes que os meteoritos, antes que as saraivas, antes que o fogo desse consuma toda essa Babilônia junto com aqueles que também estão seguindo os seus adoradores. Inclusive é o seguinte, né? Nós vemos aí os escândalos de prostituição, marido traindo esposa, pastores. Vimos aí o último escândalo aí acontecendo aí. É claro, obviamente, que eu geralmente não entro no mérito desses nomes, mas vocês sabem que essas igrejas, portas de Jezabéis, elas estão abertas cada dia mais para levar o pecado, a sensualidade. E sempre é o que eu tenho falado. Por exemplo, nós vemos aí um caso desse pastor, por exemplo, chamado Soriano, como é que é o nome do Samuel Soriano, aí, Loriano, sei lá, esse cara aí, que na verdade nunca foi pastor. Esses homens nunca foram pastores, são lobos devoradores e apacenta mais a prostituição do que uma igreja de Deus. É claro que não quero aqui satanizar e nem generalizar todas as pessoas que estão nessas denominações que fizeram um pacto com a igreja babilônia chamada católica e com o anticristo. Mas os templos de pedra hoje o que está valendo mais é isto: santidade não está tendo, as pessoas não é levadas ao arrependimento para se santificar, e muito menos também nós vemos as doutrinas, santas doutrinas sendo pregadas dentro desses templos de pedra. Então lá dentro são os bailes deles, são a boate deles. Então Satanás, ele manda, ele impera, ele coloca quem ele quer e tira quem ele quer. Então enquanto não haver a lascívia, a carnalidade dentro desses templos de pedra para profanar o nome de Jesus, ele não vai realmente parar. E aí só vai piorando. Então por isso nós estamos vendo aí que a insistência dos pecadores, a insistência dos profanos, a insistência dos maledicêncios, a insistência dos malignos, dos satanistas, da maçonaria, dos crentes maçom, é claro que eles querem um templo de pedra. Mas brevemente você será impedido de entrar neste templo de pedra, como eu tenho avisado para você, se você não for injetado. Bom, preste bem atenção o que Israel já está em andamento. Já um acordo já saiu em Israel, né, está abrindo um caminho para o terceiro templo. Acordo entre Israel e Líbano poderá abrir caminhos para o terceiro templo. Então veja bem, foi 5 de junho, né, que essa matéria saiu, né, hoje é 6, né, dia 6, foi ontem. Então Israel quer oferecer ajuda econômica para o país vizinho. Então neste caso, nós já sabemos que o terceiro templo já está em fase de andamento, né? Está aí acordo entre Israel e Líbano, poderá abrir caminho para o terceiro templo. Israel quer oferecer ajuda econômica para o país vizinho. Um possível acordo entre Israel e o Líbano pode favorecer a reconstrução do templo na Terra Santa, segundo a avaliação feita no livro de Zacarias. Israel anunciou uma ajuda para o Líbano, que vive em crise financeira sem precedentes. A avaliação é feita pelo site israelense Israel 365 News, citando aí Zacarias 9.3, 9, versículo 3 e 4. Vamos aproveitar, já que nós estamos aqui, vamos ler esse 9, né, Zacarias 9, do capítulo 9, versículo 3 e o 4. Vamos pesquisar aqui para que a gente possamos a parte aqui 9, capítulo 3, versículo 4. E Tiro edificou para se
fortalezas. Foi para ser fortaleza, é para ser fortaleza. E Tiro edificou para si fortalezas. Para si fortaleza, tá certo. E amontoou prata como o pó, e ouro fino com a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Bom, aqui é o versículo, né, que está citando aí. Vamos então. E Tiro, né, aqui está aqui, ó. E Tiro edificou para si fortaleza e amontoou para prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo, diz o texto bíblico. Adam Eliyahu Beckwith, sei lá como é que lê, sabe? Pensa aqui, autor do texto, lembra que o ministro da defesa Benny Gates, acho que é isso mesmo, se comoveu com o sofrimento dos vizinhos de Israel, ao norte, oferecendo serviços israelenses para ajudá-los em seus terríveis problemas econômicos. Em seu Twitter, Gates escreveu, né, Gates, escreveu como israelita, como judeu e como ser humano. Meu coração dói ao ver as imagens de pessoas passando fome nas ruas do Líbano. Gates também completa dizendo que Israel ofereceu ajuda ao Líbano no passado e ainda hoje estamos prontos para agir e encorajar outros países a estender a mão para ajudar o Líbano para que mais uma vez floresça e saia de seu estado de crise. Terceiro templo. Na avaliação do autor do texto, um acordo de paz com o Líbano seria muito importante, mais do que qualquer outro país do Oriente Médio, que marcaria o início de uma nova era, possibilitando a construção do terceiro templo em Jerusalém. O autor lembra que foi justamente o Líbano que desempenhou um papel essencial quando Salomão, filho de Davi, decidiu construir o primeiro, né? Quando Salomão, eu errei aqui, decidiu construir o primeiro templo em Jerusalém conforme a vontade de Deus. Como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também faz comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e para a apresentação contínua do pão e da proposição, para o holocausto da manhã e da tarde, no sábado e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel, diz 2 Crônica 2, 3 e 4. Bom, isso aqui nós já sabemos que é só válido aí para os ortodoxos. Os cedros ainda são símbolos do Líbano até hoje, tendo sido usado como elemento importante para a construção do segundo templo, também quando os construtores pagaram os cortadores e artesãos com dinheiro, além de iguarias e alimento para trazer madeira de cedro do Líbano por mar, conforme diz Esdras 3:7. Então nós vimos aí que o acordo já está em andamento. O acordo entre Israel e Líbano poderá abrir caminhos para o terceiro templo. O que significa isso, irmão? Significa que já estamos no ponto final, ou seja, estamos já no ponto do ônibus espiritual, celestial, a qual é o último ônibus que vai passar. E passando esse, não haverá outro ônibus para o reino do Senhor como arrebatamento, mas sim uma segunda chance após o sofrimento daqueles que aqui ficarem, não a receberem aí a marca 666, que é a marca da besta, do anticristo. Então nós já sabemos muito bem que o que os ortodoxos esperam em si é justamente a construção do terceiro templo. E, na verdade, quem vai construir esse terceiro templo, geralmente, é sim o anticristo, pois Israel não espera o arrebatamento, mas sim o anticristo. Mas sim os messiânicos, como nós, a igreja, ou seja, a noiva. Né? Jesus virá agora para a noiva. E na sua segunda vinda, ele virá para a igreja e o mundo.
lógico, para a igreja e para o mundo. A igreja, a parte que ficou da noiva. Então, irmãos, é hora de prepararmos, de estarmos sempre na presença de Deus. É hora de nós cada dia mais se santificar e, além do mais, antes, porém, de santificar, arrepender-se de todos os nossos pecados e sair dessas Babilônias que estão levando milhares de almas ao inferno, irmão. É melhor você estar salvo dentro da tua casa, sendo apacentado à distância, por um pastor como eu, outros que pregam a pura verdade, mas se tiver um pastor também dentro da sua cidade, do seu bairro, que tem um templo de pedra, mas que ele é um sacerdote de Deus de verdade e que apacenta a noiva, então certamente o Senhor vai estar ali dentro daquele templo de pedra, não porque é o lugar dele, está dentro do templo de pedra, mas sim porque a noiva está. Aonde a noiva está, o Senhor vai estar. Aonde o Senhor está, a noiva estará também. Então é desta forma que eu quero dizer para vocês: saiam urgentemente deste templo de pedra, renuncie teus pecados, arrependa-se dos seus atos, santifique-se, muda as suas vestes, tire os deuses do vosso meio, aprenda a ser humilde, aprenda a ser guerreiros de fogo, impiedoso com o teu inimigo, contra o teu inimigo, certo? E piedoso com o seu próximo, com o teu irmão. Lembre bem, teu inimigo não é aquela pessoa que é o teu próximo. Próximo é pessoa. Teu inimigo é a atitude daquele teu próximo que está agindo contra você. Então esta é a razão. Deixa aqui esse vídeo pequeno mostrando que os tempos já estão cada dia mais se acelerando. E o arrebatamento chegou aí a qualquer momento para nos tirar dessa terra. Significa que o templo, lembre bem, o templo de Salomão só será construído após o arrebatamento. Primeiro haverá o arrebatamento, daí então virá a construção do templo. Se de fato essa união, essa ajuda de Israel que eles estão dispondo para o Líbano, eles aceitarem, e aí eles falam assim: está marcado, pode construir, está liberado, o anticristo certamente pouco tempo depois vai se manifestar, porque antes haverá o arrebatamento. Então, se eles fecharem esses acordos, certo, para chegar e para construir, o Líbano falar: não, pode construir aqui, acabou, está liberado, meu irmão. Enquanto acredito eu que vai haver as festas de Israel pela construção do templo de Salomão, o terceiro templo, certamente o arrebatamento pode sim acontecer em seguida, porque o anticristo não manifestará com a noiva aqui na terra, certo? Então, a segunda vinda de Cristo se dará em dois eventos. Primeiro, arrebatamento, que é presente para a noiva. Esse aí só a noiva verá. E segunda vinda para o mundo inteiro, que o verá, e para ressuscitar os que morreram e não entregaram a sua alma para Satanás, Lucifer, anticristo. Então, espero aí que você santifique, busque mais o Senhor às madrugadas, clame ao Senhor, invoque ao Senhor, abandone as suas lascívias, suas roupas terríveis, sensuais, joga isso fora, queima essa desgracência, muda seu guarda-roupa, joga os seus deuses fora, anéis, pulseira, batom, brincos, pinturas, salto altos, toda a sensualidade, todos os vestidos colados, saia colada, calça colada, short, bermuda, esses negócios tudo, sabe? Tira as calças dos vossos meios, as mulheres, tira as saias justas, os vestidos justos, use adequadamente, abaixo do joelho, na canela, no máximo aí, porque Deus vai vir buscar mulheres santas e homens santos. Dei o recado e espero que você não se arrependa tarde demais. Pela espada do Senhor, pelos guerreiros de fogo. Deus abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.